Oi pessoal, hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro Os Magnatas, tá? Do Charles R. Morse, com Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Jay Gould e J.P. Morgan inventaram a supereconomia americana. Tá? Na última leitura que eu fiz aqui pro canal, eu tinha lido até a página 166 do livro, então hoje eu vou tentar ler aí até a página 186, assim como eu havia prometido no último vídeo, que, pra falar a verdade, já faz mais ou menos 2 meses que eu não gravo o vídeo aqui da leitura desse livro aqui pro canal, beleza? Vamos lá, página 166, capítulo 6, não é isso? 6. A primeira sociedade de consumo de massa. A exposição do centenário não foi a única grande inauguração da Filadélfia em 1876. Quase tão espetacular foi a abertura do grande depot de John Wanamaker, que ele anunciava como um novo tipo de loja e o maior espaço no mundo dedicado ao varejo em um único andar. A estação ferroviária da Pensilvânia transformada ocupava um quarteirão inteiro entre a 13th e a Market Street, no centro da cidade, e deslumbrava com cores e movimento. Iluminada de dia pelo teto de vidro colorido e por centenas de pontos de gás à noite, tinha balcões arrumados em círculos concêntricos de mais de 1 quilômetro de comprimento, com 1.100 bancadas para que as senhoras pudessem sentar e discutir suas compras. E na verdade, as 70 mil pessoas que foram até lá no dia da inauguração eram na maioria mulheres, como pretendia o Wanamaker, iguais às jovens de camisas engomadas que eram a maioria da sua equipe de vendas. Os machos mais visíveis eram os chefes da seção arrogantes que espiavam por entre os balcões em suas casacas. Em 1890, as mulheres estavam penetrando até mesmo nos níveis executivos. Edward Phelan chamou sua loja de Boston um Éden sem Adão. Wanamaker foi o primeiro a usar o termo loja de departamento, mas sua loja seguiu o estilo de Grand Magazine, criado por Bon Marché de Aristide Boucicault, em Paris, e realizado pela primeira vez nos Estados Unidos no Palácio de Ferro Forjado de A.T. Stewart, de 1862, na Broadway, em Nova York. Stewart e Boucicault se revezavam em superar um ao outro em grandiosidade e estabeleceram um padrão para a proliferação dos palácios de compras dos Estados Unidos metropolitano. A cidade de Nova York podia se gabar de lojas como Macy's, Bloomingdale's, Lord & Taylor e B. Altman, enquanto Brooklyn tinha a sua Abraham Strauss, Boston sua Philan's, Detroit sua Hudson's, Chicago sua Marshall Fields, São Francisco sua Emporium, até Indianapolis e Milwaukee tinha uma Gimbels. A maioria das lojas de departamento tinha departamentos masculinos, mas o alvo do marketing eram as mulheres. Além de roupas, todas as lojas vendiam tecidos, fitas, material de costura, objetos do lar, máquinas de costura, vestidos prontos, lingerie, lençóis e fronhas, artigos para bebês, perfumes, sabonetes e artigos de toucador, cada um com seu próprio departamento e equipe treinada. O mármore, as estátuas, os candelabros dourados, tudo era feito para fazer das compras uma forma elegante de recreação com objetivo. Uma senhora podia alternar a exploração dos vários departamentos com uma parada no salão de chá ou nos salões bem decorados ou até ouvir um recital de órgão. Algumas lojas de Nova York tinham como público-alvo uma clientela de renda mais elevada, mas a maioria das lojas de departamento tinha como alvo as donas de casa de classe média. Elas ficavam impressionadas e lisonjeadas com a elegância dos ambientes e com a consideração dos balconistas, das balconistas, mas varejistas sagazes compreendiam que sua dona de casa não era rica e tinha instintos de parcimônia e austeridade estampados em seus genes. Eles podiam atraí-las com espetáculos, tratá-las por senhora e estimulá-las a permanecer lá por mais tempo, mas não podiam convencê-las a comprar a menos que oferecesse bons preços, qualidade confiável e devoluções sem perguntas. Os clientes gostavam de olhar para um chale de $300, mas as camisolas bordadas de 75 centavos eram os itens que mais vendiam. As lojas de departamento eram a manifestação externa de uma reformulação tectônica das estruturas econômicas e sociais americanas que estava se acelerando nos anos 1870 e 1880. Pouco antes, as mulheres no campo faziam seu sabão e suas velas de barris de gordura animal fervida, uma das tarefas femininas mais sujas. Nos anos 1840 e 1850, as mulheres do campo, com melhor situação, compravam seu sabão e suas velas de produtores regionais, como a Procter Gamble de Cincinnati, que alcançou os 80 empregados de $1 milhão em vendas antes da Guerra Civil. A P&G tomou gosto pelas operações em larga escala com os contratos de fornecimento de guerra, mas a proliferação de lampiões de querosene no pós-guerra afetou muito seu negócio de velas. Então, um acidente de sorte, em 1879, um trabalhador deixou uma batedeira de sabão ligada por tempos demais, produziu um sabão que boiava, que eles chamaram de Ivory. Depois de arriscar $11 mil em uma campanha publicitária, a P&G se tornou uma das primeiras marcas de consumo de sucesso nacional. Em menos de uma década, eles vendiam mais de 30 marcas de sabonete, as vendas tinham quadruplicado e eles estavam disputando com a Colgate e a Palmolive o primeiro lugar nos corações e carteiras das americanas.
Nenhum dos Morgans, ou Loebs, ou Belmont, ou Barings, que ganhavam bilhões de dólares com ferrovias, telégrafos, siderúrgicas e minas de carvões e ferro americanas tinham pensado em vender sabonete perfumado e embalado para senhoras. Mas descobriu-se que era para isso que servia toda aquela infraestrutura. A P&G usava resina de árvores no lugar de sebo animal, então as vendas crescentes do Ivory exigiam grandes operações de extração, processamento e transporte de madeira, máquinas de aço para a produção de sabonetes, geradores movidos a carvão e usinas de aquecimento e resfriamento, corte, embalagem, armazenagem e transporte cada vez mais mecanizados. Havia também pequenos exércitos de trabalhadores para preencher os pedidos e legiões de funcionários e contadores para preparar as cargas, enviar faturas, registrar pagamentos e monitorar a produção, oferecer preços mais baixos, maior variedade e qualidade consistente, como prometia o Wanamaker, ainda mais como um ambiente de compras agradável, só era possível em escala. E grandes operações de varejo exigiam escala cada vez maiores ao longo de toda a linha. As P&Gs e os Wanamakers estavam caminhando lado a lado. Ocorreram baixas. A produção de sabão era uma linha de negócio secundária para a maioria das farmácias urbanas, e o American Journal of Pharmacy lamentava em 1884. É necessário produzir uma variedade de sabões a preços baixos. Isso foi provocado pela concorrência e a falta de capacidade do público para diferenciar um sabão bem feito de um comum. Os sabões mais baratos, por dissolverem com mais facilidade na água, produzem espuma com mais rapidez que o sabão puro. E como o público não costuma fazer testes comparativos dos poderes duradouros, as vendas deste último caíram consideravelmente e ele foi substituído pelos tipos mais baratos. Fecha aspas. Aí tem uma figura aqui e uma legenda. A grande inauguração da Wanamakers em uma estação ferroviária modificada. O teto era de vidro colorido e os balcões de 1 km de extensão faziam círculos no espaço amplo. Observe as placas de artigos femininos, luvas, rendas e artigos de cama. Aí, as placas estão aqui, ó. Acho que tem uma aqui também, não é isso? Tem umas placas aí. Provavelmente os farmacêuticos estavam certos em relação aos méritos do sabão feito à mão comprado ao produzido em massa, flutuasse ele ou não. Mas os milhões de pessoas de baixa renda só conheciam os sabões amarelos nojentos vendidos na mercearia. Nos Estados Unidos, no último quarto do século XIX, havia um rugido ao fundo que impressionava e alarmava os árbitros da virtude pública, como aconteceu desde então nas sociedades em desenvolvimento. Era o rugido de uma florescente nova categoria demográfica, a classe média, que exigia mais produtos. A nova classe média... Olha só, meu livro já está indo até embora. A nova classe média. A classe mais valiosa em toda a comunidade é a classe média, proclamou Walt Whitman em 1858, os homens de meios moderados que vivem com cerca de $1.000 por ano. Observe que Whitman teve de definir o termo, pois a noção de uma classe média em meados do século estava apenas começando a se tornar corrente. O historiador Stuart Blooming observava que nos Estados Unidos a classe média tem uma conotação bem diferente das classes médias da Grã-Bretanha, um extrato rígido de pequenos artesãos e comerciantes exprimidos nervosamente entre a elite dominante e a massa proletária. Nos Estados Unidos, a classe média era menos um extrato social definido que um estado de mente, um compromisso com a fluidez, como observou o sempre perspicaz Alexis de Tocqueville nos anos 1830. Abre aspas. Não estou dizendo que haja qualquer falta de indivíduos ricos nos Estados Unidos. Na verdade, não conheço outro país onde o amor pelo dinheiro tenha alcançado tamanho domínio nas afeições dos homens. Mas a riqueza circula com uma rapidez inacreditável e a experiência mostra que é difícil encontrar duas gerações subsequentes que a desfrutem de forma plena, fecha aspas. O historiador David Potter faz eco com Tocqueville ao definir o americano quintessencial do século XIX como um homem móvel completo que se movimenta com liberdade de uma localidade para outra, de uma posição econômica para outra, de um nível social para níveis superiores. Na verdade, a mobilidade é essencial ao épico nacional americano. Um argumento-chave no caso de Lincoln contra a escravidão era que ela sustentava uma aristocracia determinada a minar a promessa americana de que o mais humilde dos homens tem a mesma chance de ficar rico que qualquer outra pessoa. Os historiadores empreenderam pesquisas prodigiosas para determinar a verdade dessa mitologia tão apreciada. Os Estados Unidos eram mesmo esse lugar de oportunidades? As pessoas comuns realmente conseguiam subir acima de sua posição? Os Estados Unidos estavam realmente se transformando em uma verdadeira sociedade de classe média? A resposta é sim, um sim sem dúvida com muitas qualificações, mas no fundo o quadro convencional da fluidez social e econômica americana tem base em fatos. A economia tradicional pressupõe que a desigualdade deve aumentar em uma sociedade em desenvolvimento, já que a formação de capital tende a se concentrar entre as classes mais altas. Os resultados americanos no máximo são uma fraca confirmação dessa hipótese. A desigualdade de riqueza era muito grande na era dos barões ladrões, claro, mas é ainda mais alta hoje em dia. Ver detalhes nas notas do capítulo. A mobilidade econômica do século XIX, entretanto, era muito alta e para os dois lados, apesar de a suposição de Tocqueville de que as famílias ricas tinham tendência a perder sua posição não ser verdadeira. Os 20% mais ricos e os 20% mais pobres normalmente mantinham suas posições, enquanto movimentos rápidos para cima e para baixo se concentravam nos restantes 60% intermediários.
A mobilidade ocupacional foi substancial. Em duas cidades do leste, entre 35% e 40% dos trabalhadores manuais dos níveis mais baixos obtiveram ocupações melhores durante suas carreiras profissionais. Amostras extraídas do período mais curto em uma gama maior de cidades mostram que de 10 a 20% dos trabalhadores de colarinho azul, blue collar, moveram-se para empregos de colarinho branco, white collar, o que era um passo muito maior do que é hoje. Nas áreas rurais, a mobilidade ocupacional era pelo menos igualmente alta. Durante o período de 10 anos entre os censos, pelo menos 50% dos trabalhadores de Utah rurais de Utah foram reclassificados como fazendeiros, enquanto 15% mais ou menos se tornaram artesãos qualificados. A mobilidade rural no Wisconsin era mais ou menos a mesma. A maioria dos trabalhadores do campo e arrendatários se tornou dono de fazendas em uma ou duas décadas. A mobilidade ascendente foi ainda mais forte ao longo de gerações. Uma amostra de 1890 de filhos de trabalhadores de colarinho azul revelava que 43% tinha empregos de colarinho branco. Mudanças de riqueza mostravam padrões similares. O fazendeiro médio de Wisconsin triplicou o valor de suas propriedades entre 1860 e 1870. Mesmo em uma cidade relativamente estagnada como Newburyport, Massachusetts, onde houve pouca mudança na estrutura ocupacional local, 48% dos trabalhadores possuíam propriedades em 1870 em comparação a apenas 11% em 1860. Viajantes europeus ficavam maravilhados com a prosperidade dos trabalhadores americanos, apesar de sua remuneração ser tão baixa que suas esposas tinham de fazer serviço de faxina ou costura para equilibrar as despesas. Em parte porque os americanos realmente estavam mais bem de vida que seus semelhantes na Europa, mesmo com a baixa remuneração geral. Os trabalhadores ingleses comiam menos da metade da carne que os trabalhadores americanos, enquanto os irlandeses praticamente não comiam carne alguma. Uma fração substancial dos trabalhadores inferiores americanos, além disso, era de imigrantes recentes que costumavam ser jovens e solteiros e gastavam desproporcionadamente em roupas e diversão. Então a impressão de viver a boa vida tinha parte de verdade. Ainda assim, a imigração em grande escala, 5,2 milhões de imigrantes só nos anos 1880 para uma base populacional de 50 milhões, exercia uma pressão constante para baixo nos salários dos recém-chegados, mas a mobilidade ascendente era bem alta entre alguns grupos de imigrantes. Imigrantes alemães em Poughkeepsie, não sei como é que se pronuncia isso, Poughkeepsie, subiram a escala ocupacional mais de 2 vezes mais rapidamente que trabalhadores nativos. Se a classe média era muito mais que uma questão de dinheiro, ser da classe média era muito mais que uma questão de dinheiro. Era um estilo de falar, vestir e se comportar, toda uma abordagem de vida. Segundo o comentário contemporâneo, a classe média tornou-se muito ligada a categorias de trabalho não manual. Apesar de uma balconista de loja de departamento ganhar muito menos que um trabalhador qualificado, ela tinha mais possibilidade de ser considerada de classe média. As lojas de departamento se esforçavam muito para transmitir essa imagem e dedicavam um grande esforço no treinamento para melhorar sua fala e seu comportamento. Queriam damas para servir damas. No início, a mão de obra feminina era chamada de shop girls, o que soava de mau gosto. A maioria das lojas mudou para saleswomen, e nos anos 1890 as próprias balconistas insistiam em sales ladies. Para uma garota irlandesa migrante, ser balconista na Wanamaker's era algo que conferia um status enorme, e só as melhores e mais inteligentes conseguiam chegar lá. O trabalho era muito duro, dias de 16 horas eram padrão na época de Natal. Dia de 16 horas é um padrão na época de Natal. Mas as reclamações de especialistas em história do trabalho de que o emprego de balconista era um emprego sem futuro parece anacrônica. As garotas estavam muito satisfeitas em escapar do trabalho doméstico ou em fábricas e o ambiente da loja era empolgante. A baixa remuneração das balconistas era uma exceção. O pagamento da maioria dos trabalhadores não manuais era surpreendentemente alto. Cruzar a linha divisória entre manual e não manual era um grande passo financeiro na direção do estilo de vida de classe média. A Harper's publicou um artigo em 1887 sobre um trabalhador típico americano e sua família que tinha uma casa agradável com jardim no Brooklyn. O pai era um carpinteiro que ganhava cerca de $900 por ano, perto do máximo que um carpinteiro podia esperar. Suas duas filhas e seu filho viviam em casa e todos estavam empregados. As moças trabalhavam em uma fábrica de chapéus de palha, levando para casa juntas $712, apesar de ter vergonha de dizer às amigas que trabalhavam em fábrica. Mas o filho, que era funcionário de escritório em um grande armazém, ganhava $1.092. Em suma, era o único qualificado como classe média segundo o teste dos $1.000 por ano de Walt Whitman. Apesar de empregos white collar responderem por apenas 7% do emprego total em 1880, eram sem dúvida a onda do futuro. Entre 1870 e 1880, o número de funcionários e copistas de escritórios quadruplicou, o número de guarda-livros e contadores dobrou, as equipes dos escritórios e seguradores dobrou, as equipes dos escritórios das ferrovias e bancos dobraram e o número de caixeiros viajantes quadruplicou. Os funcionários de escritório eram em sua maioria homens. Seus salários iniciais eram muito baixos, o progresso podia ser rápido. O jovem John Rockefeller não tinha a intenção de passar sua vida como um guarda-livros assistente, mas era uma maneira perfeita de aprender realmente do que se tratava um negócio. Edward Taylor
um contemporâneo de Rockefeller, não era nenhum magnata, apesar de bastante ambicioso. Ele deixou a escola para trabalhar no escritório de um importador de artigos de armarinho de Nova York, mas reclamou do pagamento, apenas $50 por ano. Quando tinha 21 anos, estava ganhando $450 por ano. No ano seguinte, foi para outra firma por $1.000, então se tornou caixeiro viajante por $1.200 e aos 25 tinha seu próprio negócio. Comerciante aprendiz era uma descrição de trabalho melhor que escriturário. O especialista em história empresarial Olivier Sanz analisou as inscrições para cargos em escritórios em uma ferrovia com base em Chicago nos anos 1880 e 1890. Quase todos os candidatos tinham menos de 25 anos, eram nascidos nos Estados Unidos, tinham frequentado a escola secundária e suas cartas eram bem redigidas e claras, escritas em letra muito legível ou bem datilografadas. Eles destacavam seus hábitos profissionais, seu caráter e confiabilidade, sua sobriedade e ambição. Muitos, como Rockefeller, tinham alguns anos de faculdade de administração. O ganho médio de um escriturário de ferrovia em 1880 era de $800 por ano, bem acima da norma da área de $500 para um trabalhador qualificado e $300 por um não qualificado. Um funcionário de seguradora que ganhava $1.200 por ano, aos 30 anos, tinha sua própria casa, uma esposa e 4 filhos e podia pagar uma cozinheira. Os salários de muitos empregos de colarinho branco costumavam ser muito mais altos. Quase todos os escriturários homens do Tesouro tinham salários anuais acima de $1.200 em 1881. Compradores homens e mulheres do Macy's em 1871 tinham salários base entre $1.200 e $1.500, provavelmente mais comissões, e um comprador no fim dos anos 1800 ganhava $4.000 garantidos. Contadores e guarda-livros ganhavam $2.000 mesmo nos primeiros anos desse período, enquanto salários de $1.500 aparentemente eram comuns em empresas seguradoras. Os salários crescentes, ainda por cima, coincidiam com preços em queda consistente. Esposas que trabalhavam eram raras nas casas de trabalhadores de colarinho branco. Entre 1870 e 1885, 25% dos jovens funcionários de escritório de Boston tinham se tornado profissionais ou empresários independentes, apesar de quase o mesmo número de modo surpreendente ter se tornado trabalhador manual, mesmo que principalmente em categorias qualificadas. Mas em 1885, a ascensão não exigia mais abrir um negócio. O crescimento exponencial de abrangência e extensão das ocupações de colarinho branco significava que um jovem ambicioso normalmente podia conquistar status, poder e uma boa renda ao longo de uma carreira em uma única empresa. Com o crescimento da população white collar, houve uma presença étnica cada vez maior nos quadros. Uma amostragem de funcionários de escritório em 1890 na Filadélfia mostrou que 31% eram étnicos, provavelmente alemães ou irlandeses, enquanto os trabalhos manuais eram ocupados por italianos ou pelos imigrantes recém-chegados da Europa Oriental. A rigidez da separação entre trabalhadores de colarinho azul e os de colarinho branco estavam sob desafio constante, especialmente por artesãos que tinham conquistado um estilo de vida de classe média. A renda declarada por artesãos proprietários, na verdade, costumava ser baixa, mais ou menos o mesmo dos trabalhadores qualificados comuns. Mas isso pode ser um fenômeno provocado pela forma dos relatos. Homens de negócio que começaram como artesãos e geravam renda de classe média sólida costumavam rotular a si mesmos de gerentes ou negociantes. E conforme seus negócios cresciam, as tarefas de colarinho branco ocupavam muito mais de seu tempo, com vendas, encomenda de suprimentos, contratação e treinamento de trabalhadores e contabilidade. Já em meados do século, empresários artesãos de sucesso podiam ser vistos buscando com determinação uma posição sólida de classe média sem perder o contato com seu ofício. Uma maneira era participar de sociedades científicas mecânicas que examinavam novas ferramentas e tecnologias, recomendavam padrões de qualidade ou faziam um lobby pela proteção comercial. A ASME, durante a presidência de Alexander Hawley nos anos 1870, foi uma das primeiras e mais bem-sucedidas dessas organizações. Uma decisão que virava o estômago do pequeno fabricante que valorizasse seu relacionamento com seus artesãos era adotar ou não processos mecanizados que eliminariam a necessidade e habilidade para realizar o trabalho. A casa de uma pessoa era o sinal mais visível de status. No início do século, a maioria vivia em fazendas familiares que se pareciam e cheiravam como fábricas rurais. A sobrevivência era questão de trabalho brutalmente duro e muitos filhos. As casas eram pintadas apenas uma vez, quando construídas, se é que eram pintadas. Os quintais eram cheios de lixo e de animais. O sabão era usado para roupas, não pessoas. O crescimento acelerado nos anos 1840 e 1850 e a comercialização estável de agricultura se refletiam em casas de fazenda maiores. Mais mão de obra contratada, melhor higiene e uma quantidade de coisas como talheres e carpetes. Em 1870, a maioria dos americanos não morava mais no campo e a distância crescente entre o trabalho e a residência, reforçada pelo trânsito público, transformou a casa no coração dos laços familiares após as atividades do dia, um lar. Com a inauguração da Ponte do Brooklyn em 1883, o Brooklyn logo se transformou em um subúrbio dormitório de Manhattan. A tecnologia impulsionou a transição. A Bellum House, de estruturas com vigas criadas no meio oeste, de pouca madeira nos anos 1830, reduziu drasticamente os custos de matéria-prima e permitiu projetos maiores e mais flexíveis. Máquinas de trabalhar, madeira sempre foram uma especialidade americana.
e as fábricas de móveis, muitas delas em torno das florestas de madeira dura de Michigan, produziam grandes quantidades de móveis decentes e bem baratos. Mesmo nos anos 1850, como tinham descoberto os investigadores britânicos do sistema americano, uma fração substancial das portas e madeiras era produzida em massa em ambientes de fábrica. Nos anos 1870, kits para montar uma casa produzidos por máquinas podiam ser comprados pelo correio. Um fabricante anunciava uma variedade que ia de casas de 3 aposentos de $350 a uma igreja com torre e 400 assentos de $5.000. Havia uma enorme variedade de estilos de projeto. Romanesque Revival, Chateau e Queen Anne eram muito populares, e a disponibilidade imediata e fácil de ornamentos produzidos por máquinas como cornijas e ornatos. Teares mecânicos reduziram o preço de um tapete de lã decente para bem menos de $1 por metro. Quando as máquinas conseguiram moer os pigmentos em grãos finos o suficiente para serem solúveis em óleo, a produção de tinta deu um salto de ofício para a indústria, com múltiplas opções de cor armazenadas em latas de metal seladas e produzidas em massa. O custo das casas novas caiu a níveis acessíveis para trabalhadores manuais se eles pudessem financiá-las. As hipotecas eram curtas, normalmente de 5 a 7 anos, e exigiam sinais substanciais, mas sociedades de construção e empréstimos se multiplicaram às dezenas de milhares para compensar a falta de poupança. Balloon houses, casas balão, foram um precursor conceitual do arranha-céu de estrutura de aço. Até então as paredes se autossustentavam, o que exigia uma construção pesada. Mas quando a estrutura passou a dar sustentação, a parede pôde se tornar uma barreira muito mais fina contra o clima. Os espaços domésticos tornaram-se mais formais e padronizados. O lar de classe média tinha um vestíbulo de entrada, uma sala de visita formal ou sitting room, normalmente uma sala de estar menos formal, uma sala de jantar, que realmente era usada para as refeições, uma cozinha e uma área de serviço no primeiro andar. A escada dos fundos da cozinha era para crianças e empregados, enquanto a entrada do vestíbulo na frente era reservada às descidas estilizadas para receber convidados. Os quartos e banheiros ficavam no segundo andar. As crianças normalmente tinham suas próprias camas, mas ainda dividiam quartos. Conforme as casas cresceram em tamanho, tornou-se normal ter pensionistas, mesmo em áreas de classe média. Na verdade, quartos alugados em casas de família passaram a ser a moradia padrão para pessoas solteiras nas cidades, e elas normalmente eram tratadas quase como membros da família. No campo, as casas seguiam projetos parecidos. O fazendeiro reclamando que sua casa era maior que o celeiro era uma piada corrente. A falta de saneamento retardou o crescimento populacional por várias décadas. Doenças transmitidas pela água, como o cólera e o tifo, foram assassinos perigosos até boa parte do século XX, responsáveis por 25% de todas as mortes por doenças infecciosas em 1900. As mulheres e criados ainda usavam bombas manuais para obter água nos anos 1870, mas no fim da década a maioria das cidades grandes levava água sem filtragem ou cloração até as casas em muitas, se não na maioria de suas áreas residenciais. Os banheiros não eram conectados a sistemas de esgoto. A latrina do quintal, ou em muitas áreas mais pobres, a latrina da vizinhança, foi substituída por privadas internas. Descargas de água que despejavam os dejetos em uma fossa eram apropriadas para áreas menos densamente povoadas, enquanto urbanistas faziam experiências com uma série de dispositivos de sanitários de terra. Muitas cidades tinham iluminação a gás, pelo menos nos melhores bairros, e quase todo mundo tinha um lampião de querosene. Foi marcante quando Pierpont Morgan conectou sua casa à eletricidade em 1882. Isso exigia um gerador no porão, mas a eletricidade residencial não seria padrão até os anos 1920. O papel das mulheres de classe média foi transformado junto com suas casas. As esposas se tornaram donas de casa, árbitras da vida doméstica, a força civilizadora oficialmente escolhida pela sociedade. Elas tinham de ensinar seus homens a comer com garfos, a parar de derramar o chá no pires para esfriar e a nunca cuspir na casa. A Harpers observou que as esposas legislavam por nossas roupas, etiqueta e maneira sem medo de veto. Na verdade, é a influência mais sutil e onipresente em nossa terra. Cursos de economia doméstica proliferaram nas escolas secundárias e nas faculdades resultantes das concessões estaduais de terra. O consumidor educado era um papel absolutamente novo e havia uma torrente de livros de aconselhamento e manuais de instrução sobre como tirar o melhor proveito da fartura. De repente, ser de classe média era uma estratégia de vida, não apenas uma categoria econômica, e uma estratégia administrada principalmente por mulheres. As táticas incluíam famílias menores, maior concentração na criação e educação dos filhos, a administração cuidadosa do orçamento para manter os símbolos de status necessários sem extravagância e transmitir às crianças hábitos de prudência e comportamento respeitável. As classes médias altas, que não chegavam a ser ricas, viviam muito bem. Os Mort, Isabel e Basil, protagonistas de A Hazard of New Fortunes, de William Dean Howells, 1890, tem mais de 40 anos e quando a história começa estão de mudança de Boston para Nova York. Basil está trocando um trabalho chato em uma empresa de seguros por um cargo editorial que paga $3,5 mil por ano, enquanto a herança de Isabel dá a ela $2.000. Sua renda conjunta em valores
atualizado seria de cerca de 66 mil dólares. Aqui a questão interpretativa é entre o uso de comparações monetárias e paridades de poder de compra, PPC, que tenta corrigir as diferenças de preço. Hoje, por exemplo, um chinês de classe média pode adquirir serviços pessoais muito baratos, como empregadas domésticas e serviços afins que não são capturados em comparações monetárias entre o dólar e o dólar renminbi. Renminbi. Índices de PPC fazem com que o lar chinês pareça muito mais rico. Com base no PPC, os Morty estavam em situação muito melhor que o típico gerente intermediário de uma seguradora dos nossos dias, mas as cestas de compra são muito diferentes para construir comparações significativas. Eles estão muito preocupados com a mudança, especialmente em relação a dinheiro. Eles têm uma casa própria em Boston, têm uma empregada que mora, Margaret, e uma lavadeira, são muito viajados, sempre de primeira classe e com muitas malas. Eles têm 2 filhas e um filho, Tom, que está terminando o secundário. Tom tinha planejado naturalmente entrar para Harvard e está irritado com a perspectiva de ter de ir para a Colômbia. Quando eles começam a procurar uma casa, Isabel estabelece suas exigências para um apartamento em Nova York. Para começar, elevador e aquecimento a vapor são sine qua non e não pode ser acima do 3º andar. Cada uma de nós deve ter um quarto, e você, o estúdio e eu, e minha sala íntima. E cada uma das 2 meninas deve ter seu quarto, com a cozinha e a sala de jantar, quantos são? E a cozinha deve ser clara, e todos os quartos devem ter iluminação externa. E o aluguel não pode passar de $800 pelo inverno. Só vamos conseguir $1.000 por toda a nossa casa e precisamos guardar um pouco disso para cobrir as despesas da mudança. Mais tarde eles concordaram que também devem ter um quarto para Margaret. Tom vai morar na faculdade. Fecha aspas. Howells conta de maneira muito divertida o choque dos Morty com os preços de Nova York e sua decisão de aceitar apenas 6 aposentos e um banheiro por um preço bem mais alto do que esperavam pagar. Margaret pode ser espremida em algum lugar e as meninas vão dividir um quarto. Basil vai abrir mão de seu estúdio e elas vão mandar as roupas para lavar fora. Nova York, é claro, era um caso especial, assim como é hoje. Um projeto de casa muito popular na Filadélfia para pessoas de meios moderados, segundo o projetista, tinha 312 metros quadrados em 3 andares. Ela podia ser construída por $3.000 a $3.500, um preço que estaria facilmente ao alcance dos Morty. Stuart Blumen, observa que tais casas eram muito maiores do que aquelas do homem médio do fim do século XVIII. Muito provavelmente bem maior do que a casa do próprio professor Blumen. É cerca de 50% maior que a residência média hoje dos Estados Unidos. É claro que uma casa desse tamanho supunha a existência de criados. O comportamento e os valores de classe média se infiltraram por grande parte da população. Mesmo nos menores lares dos trabalhadores manuais, as esposas diligentemente acrescentavam pequenos toques às suas salas para que ficassem mais parecidas com salas de estar, retratos de família, carpetes, algumas flores. O salário real dos trabalhadores cresceu consistentemente durante os anos 1870 e ainda mais rápido nos anos 1880, e as mulheres das classes mais baixas começaram a ajustar sua renda, produzindo atividade de acordo com seus deveres domésticos, apesar de, em sua maioria, ainda terem de trabalhar. Em suma, as mulheres mais pobres ficavam com o pior dos 2 mundos, como costuma acontecer nas famílias de mais baixa renda dos nossos dias. Mas havia mudanças perceptíveis nos padrões de emprego. Por exemplo, mulheres irlandesas começaram a receber pensionistas em vez de trabalhar fora. Crianças da classe trabalhadora não ficavam na escola pelo mesmo tempo que as da classe média, mas ainda assim seus índices de frequência cresceram. Escolas urbanas, públicas e paroquiais e centros comunitários catequizaram as virtudes de classe média da higiene, prudência, parcimônia e trabalho duro. Os anos 1880 e 1890 viram um grande aumento do interesse reformista na educação pública que entrou por boa parte do século XX. Grande parte dele foi motivado pela exigência dos negócios por trabalhadores capacitados e tinha um tom assustadoramente funcional, como em o estudante deve ser capaz de se adaptar rapidamente aos rigores da linha de montagem industrial. E havia uma canalização consciente dos filhos de imigrantes e das classes trabalhadoras para cursos de treinamento manual. Esse mesmo período viu a introdução em todas as partes da escola com níveis. Acabaram as escolas de apenas uma sala e testes padronizados e padrões e certificações mínimos para professores. A taxa de matrícula aumentou muito nos anos 1870 e então retrocedeu depois de 1880. A queda provavelmente reflete o crescimento da imigração, pois as matrículas nas escolas secundárias aumentaram 150% só na década de 1890. Escolas de treinamento comercial que ofereciam cursos noturnos se espalharam como cogumelos. Os valores de classe média se espalharam tão rápido em parte porque o status era alcançável por quase qualquer pessoa jovem com energia e ambição. Os romances de Horatio Alger, H-O-R-A-T-I-O-A-L-G-E-R, voavam das prateleiras. As recompensas de andar para frente eram palpáveis porque de repente havia muitas coisas para comprar. Se você quisesse comprar um piano em 1895, podia procurar um piano de armário Windsor no catálogo da Montgomery Ward. Por $170 eles lhe enviavam um instrumento novo com teclas de marfim e um mais moderno posicionamento cruzado das cordas, feito em madeira dura polida e com acabamento em imitação de pau rosa, ébano ou mogno. Por mais $40 conseguiu um instrumento ainda melhor, um projeto com 3 pedais e um mogno. O catálogo explicava como era fácil e seguro encomendar.
Abre aspas. Enviamos qualquer tipo de órgão ou piano Windsor para qualquer terminal ferroviária de carga dos Estados Unidos servido para ser testado e examinado desde que sejam observadas as seguintes condições. Ao recebermos a encomenda, enviamos o instrumento por nossa própria conta com uma fatura pagável em seu banco. Quando a encomenda chegar ao destino, o comprador deve depositar no banco o valor do instrumento com a certeza de que o dinheiro ficará ali guardado por 15 dias. Esse é um período em que o instrumento pode ser testado e examinado com cuidado em sua própria casa. Se achar que ele não é absolutamente satisfatório, basta devolver o instrumento ao agente da estação a qualquer momento antes que expire o prazo especificado, resgatar a fatura paga e apresentando-a ao banco, receber o reembolso integral de todo o valor fechado. Aí está aqui, né, uma nota de rodapé. O posicionamento diagonal ou cruzado das cordas debaixo do piano, conhecido por overstringing, ainda era uma inovação bem recente que possibilitava um som de baixo melhor e mais cheio. O catálogo trazia boa quantidade de informação técnica dirigida ao comprador versado. O catálogo de 1895 enchia 623 páginas grandes com letras pequenas e repletas de gravuras para ilustrar todos os produtos. Havia uma profusão de celas, ferramentas, facas e armas, páginas e páginas de mesa de biblioteca, conjuntos de quarto e estantes, mais de 40 estilos de capas de verão para senhoras, camisas masculinas de 25 centavos a $2 cada e 10 tipos diferentes de ternos masculinos de um estilo folgado e informal a trajes de noite, além de uma grande quantidade de joias, vidros de perfume coloridos, porcelana, artefatos de cozinha, fogões, brinquedos e jogos, roupas e carrinhos de bebê e espartilhos, fronhas de alta qualidade e material de encanamento. O catálogo da Sears, de 1897, incluía bolachas de arsênico para a saúde, absolutamente inofensivas quando usadas segundo as instruções, pílulas para os nervos e o cérebro, que faziam promessas parecidas com as do Viagra, Laudanum, uma mistura de ópio com álcool, e um apavorante desenvolvedor de bustos princesa que parecia uma descarga de privada de ferro, mas prometia seios redondos, firmes e bonitos com seu uso regular. Ward era um jovem vendedor de ferramentas quando, em 1892, enviou uma lista de produtos de uma página para seus clientes nas fazendas de Illinois, listando peças de roupas prontas difíceis de comprar em áreas rurais. Sua ideia era que ele podia comprar e enviar esses objetos de Chicago e repassar a economia em administração de estoques e o custo dos atravessadores. A ideia pegou de maneira maravilhosa e ele imprimiu novas folhas de produtos praticamente a cada 2 meses até 1874, quando lançou seu primeiro catálogo, 8 páginas encadernadas de 8 por 13. Ele incluiu uma gravura de cada produto em 1880 e em 1884 o catálogo crescera para 240 páginas, estando mais de 10 mil itens. A operação de Ward em Chicago de repente tornou-se um negócio grande, com um exército de balconistas e estoquistas e mais de $500 mil em estoque. Na esquerda, os primeiros anúncios do sabonete Ivory eram densos de tanto texto e cheios de conselhos sobre limpeza, mas nos anos 1890 os anúncios da Procter & Gamble com a senhorita Blossom vendiam um estilo de delicadeza. Aí tem aqui, né, essa foto aí, essa gravura aí. Olha o tanto de informação aqui embaixo. Aí aqui abaixo, os cartazes de Albert A. Pope, fabricante de bicicletas e evangelista, tornaram-se uma forma de arte menor. Este cartaz anuncia as bicicletas de segurança Columbia de Pope. Muitos de seus produtos, como os pianos Windsor e a máquina de costura Montgomery Ward, eram marcas produzidas com exclusividade, tirando proveito de seu poder de compra para conseguir uma redução de preços. Todos os clientes estavam permanentemente convidados a visitar suas instalações e 285 mil pessoas fizeram isso durante a exposição Columbia de Chicago em 1893. Richard Sears, cujas operações superaram as de Ward no início dos anos 1900, começou vendendo relógios pelo correio em 1886. Alvar Roebuck juntou-se a ele como relojoeiro. A maior inovação de Sears era a publicidade agressiva, algumas vezes ultrajante. Nos anos 1880, quase todas as lojas de departamento tinham suas próprias operações de venda por correio. Se uma senhora da Califórnia quisesse comprar na Bloomingdale's, só precisava escrever e pedir seu catálogo. Quando John Wanamaker tornou-se diretor-geral dos Correios, assegurou que os catálogos de reembolso postal tivessem as tarifas mais favoráveis, já que eles ajudavam a disseminar o conhecimento. Todos esses negócios funcionavam sob a tela de radar de megacapitalistas como os Morgans. Seus gastos de capital eram na aquisição de imóveis e estoque que podia ser financiada por hipotecas tradicionais e linhas de crédito bancário para capital de giro. Mas isso só acontecia porque eles podiam externalizar todo o custo de infraestrutura de transporte pela qual Morgan, os Barings e outros já haviam pagado.
O catálogo da Bloomingdale's de 1896, por exemplo, orientava os compradores a enviar selos com o pedido e os advertia a enviar nova correspondência se não recebessem uma confirmação em 10 dias ou 15 se morassem na costa do Pacífico. Menos de 20 anos antes, grande parte da área coberta pela Bloomingdale's só podia ser alcançada por carroça. Em 1890, a velocidade dos trens era quase a mesma dos dias de hoje e havia várias companhias expressas que usavam o telégrafo para gerenciar o transporte de carga por suas linhas e por empresas contratadas locais, desde o terminal de embarque de uma empresa até a porta da casa do cliente. Na maior parte do país, os prazos de entrega eram de 30 dias ou menos, um ciclo de tempo que mudou muito pouco até a popularização das empresas aéreas de carga quase um século mais tarde. Quando os homens das ferrovias e seus bancos de investimentos adotaram a estratégia do "se você construir, eles virão", não estavam pensando em uma revolução no consumo. Gold, Vanderbilt e Scott travaram batalhas por fretes de grãos, ferro e petróleo, não fitas e espartilhos. Os administradores da Pensilvânia, que tinham muito orgulho pelo funcionamento bem azeitado e sincronizado de sua máquina de transporte, tiveram uma surpresa desagradável nos anos 1890, quando se viram envolvidos em uma confusão cada vez maior de cargas pequenas e prazos mais curtos. Os consumidores estavam tomando conta e houve grande confusão administrativa até a ferrovia aprender e se ajustar. Julius Rosenwald, que se juntou a Sears em 1895 e assumiu a responsabilidade operacional de Richard Sears, difícil de lidar, provavelmente foi o primeiro gênio da administração de varejo. Sears fez a primeira emissão pública de ações no varejo em 1906 por intermédio do Goldman Sachs, um dos novos exemplos de bancos de investimentos judeus. Lehman era outro, que se concentravam no negócio do varejo dos bens de consumo desprezados pelos Morgans e Kuhne-Loebs do mundo. Kuhneloebs do mundo. Rosenwald precisava dessa injeção de capital para construir um sistema de gerência de estoques e de distribuição de produtos de processo contínuo, mecanizado e com base em transporte ferroviário de maneira muito parecida com o que fez o pioneiro do aço, Alexander Hawley. A emissão de ações de Rosenwald marcou uma etapa final do aumento de consciência empresarial. Desde 1870, aos poucos se tornava claro que os desejos do consumidor não têm limites. A mãe, em um romance sobre a vida dos imigrantes, conta como, quando ela e suas duas filhas estavam todas trabalhando, substituiu os trapos velhos por toalhas normais e começou a adquirir pratos e talheres, para que todos pudéssemos nos sentar à mesa ao mesmo tempo e comer como gente. Nós nos acostumamos tão rápido às toalhas normais que agora queremos escovas de dentes. Conseguimos escovas de dente e passamos a desejar pó para escovar nossos dentes em vez de cinzas, e quando mais tínhamos, cada vez queríamos mais coisas. A história nunca tinha visto uma explosão de produtos novos como nos Estados Unidos nos anos 1880 e 1890. Alimentos de marca nos anos 1880 começaram a seguir o caminho aberto pelos frigoríficos. As prateleiras das lojas ofereciam cream of wheat, panquecas Aunt, Jemimas, bebidas sabor de café Boston, cereais Kellogg's, chicletes Juice Fruit, cervejas Pabst Blue Ribbon, molhos de salada Durkees, biscoito Unida, Coca-Cola e aveia Quaker. As farinhas Pillsbury e Gold Medal acabaram com os moinhos locais. As donas de casa começaram a comprar misturas para bolos nos anos 1890, mas assar o próprio pão ainda era questão de honra. A publicidade prosperou junto. N.W. Ayer, uma das primeiras e grandes empresas de publicidade, começou com a loja de John Wanamaker. Por isso, Gel O era a sobremesa fácil e rápida. A cerveja Schlitz era feita com água filtrada. As sopas Huckins eram hermeticamente fechadas. Os chocolates Work Dipped da Stacey's não eram tocados por mãos humanas. H.J. Heinz instalou em Times Square, em 1896, um picles elétrico de 15 metros de altura com 1.200 lâmpadas. O letreiro piscava com as 57 boas coisas para a mesa da Heinz, listando todas elas em luzes. Você andaria uma milha por um camel e cantarolaria o jingle do cereal Sunny Jam. A Great Atlantic and Pacific Tea Company, A&P, foi a primeira cadeia nacional de mercados, e as Nickel Stores, lojas de 5 centavos de Frank Woolworth, se espalhavam por todo o país. A velocidade do triunfo dos alimentos de marca pode ter sido motivada pela ingenuidade dos consumidores ou talvez pela qualidade execrável da comida de barril das lojas locais. É possível que tenha sido pelos dois. Os nostálgicos costumam supor que os consumidores eram enganados. Marcas embaladas levavam para as pessoas em vastas regiões do país o primeiro acesso a dietas mais variadas. Muitas mercearias locais, além de tudo, eram pocilgas de péssima higiene, condições de armazenagem ruins, adulteração e fraude deslavada, como vender banha de porco por manteiga, por exemplo. A indústria de alimentos embalados tinha seus próprios escândalos, sobretudo envolvendo carne, mas segurança e consciência provavelmente foram um grande avanço sobre os pequenos mercados. Como dizia um exemplo de poesia popular do século XIX, as coisas raramente são o que parecem.
Leite desnatado disfarçado de creme. Toucinho e sabão comemos por queijo. A manteiga não passa de gordura de lubrificar eixos. Fecha aspas. Uma ampla gama de produtos tornou a vida mais simples. Perdão. Escovas de tapete Bissell, não sei, Bissell. Aparelhos de barbear de segurança Gillette com lâminas descartáveis, botas de borracha e sapatos, zíperes, geladeiras, normalmente com uma abertura em uma parede externa da casa para que o geleiro pudesse enchê-la, calças Levi's para trabalhadores, ou tornou a vida mais divertida. Os patins foram mania nos anos 1870, as bicicletas nos 1890. A máquina automática de fazer cigarros de James Bonsack entrou em produção na fábrica de James Duke em 1886. Em 1900, os americanos compravam mais de 4 bilhões de cigarros por ano. Quase todos de Duke, incluindo marcas que existem até hoje como Lucky Strike. Um fabricante de cigarros anterior a Duke inventou o baseball card, a figurinha de beisebol em cartão. As moças não eram encorajadas a fumar, mas tinham mania de cosméticos. As bolsas nas lojas já vinham com Rouge e batom. Helena Rubinstein e Elizabeth Arden, entre elas, dominavam o negócio no início dos anos 1900. As paredes das casas eram cobertas por litografias coloridas. Reproduções a cores de obras de artistas americanos como Audubon, Bierstadt, não sei como é que se pronuncia esse nome, Audubon, Bierstadt, e Winslow Homer, Currier e Ives foram os primeiros a produzir pinturas especialmente para litografia. O Yankee de Connecticut, de Mark Twain, sabe que está em um lugar estranho porque o castelo medieval não tem gravuras nas paredes. Serviços postais residenciais provocaram uma mania de cartões postais e depois de cartões de felicitações. Postais com cenas pornográficas eram objetos de coleções populares. Uma empresa apenas produziu 16 mil imagens diferentes. Thomas Edison inventou o fonógrafo em 1879, mas Emily Berliner o suplantou em 1889, com seu popular gramofone e o disco plano. Seu sistema podia fazer milhares de discos a partir de uma única matriz. Versões do jukebox, a moderna vitrola automática, proliferaram nos anos 1890 e eram um acompanhamento natural do balcão de sorvetes e refrigerantes da drugstore. As drugstores americanas têm uma oferta de produtos mais variada que as farmácias brasileiras. Tradicionalmente comercializam alimentos e algumas possuem até balcões junto aos quais se pode sentar e tomar café. O dono de um estabelecimento do tipo podia faturar $500 por semana em moedas de 5 centavos. Os dois eram sinais do crescimento do tempo de lazer entre os jovens. Os pais de classe média mantinham seus filhos na escola em vez de mandá-los para as fábricas e começavam a descobrir que a faixa etária entre a infância e a idade adulta era uma espécie totalmente nova e desconhecida. As vendas na área de entretenimento doméstico tiveram um enorme crescimento. Kits para tênis e croquet, jogos de tabuleiro e estereoscópios. Dois slides estereoscópicos eram iluminados por trás e vistos por um visor. Produziam uma cena tridimensional. Foram produzidos milhões de imagens, maravilhas naturais, histórias, temas religiosos. Oliver Wendell Holmes Jr. uma vez gabou-se de ter visto mais de 100 mil imagens em estéreo. George Eastman introduziu o rolo de filme de celuloide para sua câmera Kodak em 1886. Um concurso de fotografia patrocinado pela Kodak em Nova York em 1897 atraiu 26 mil pessoas. Em 1900, o país tinha mais de 1,5 milhão de telefones. Aperfeiçoamentos nas tecnologias de impressão produziram uma grande quantidade de revistas, romances baratos e jornais locais. A iluminação das fábricas possibilitou a publicação de jornais matutinos e os editores atraíam leitores com páginas de esportes, quadrinhos, passatempos e colunas de aconselhamento. A coluna de Dorothy Dix começou a ser publicada em 1896. Diversão profissional, beisebol, boxe, teatro de vaudeville, o circo Burnham's e o parque de diversões era atração até nas menores cidades. A roda gigante da exposição de Chicago de 1893 tinha 80,5 metros de altura e cada um de seus carros era maior que um vagão Pullman. Ela podia receber mais de 2.000 pessoas de uma vez. Caramba! Na exposição de Chicago de 1893, um talento espetacular de engenharia estava a serviço da pura diversão. A famosa roda gigante erguia-se a 80,5 metros de altura. Cada carro era maior que um vagão Pullman e ela podia levar 2.000 pessoas por vez. Olha só. Fantástico, né? Fantástico. A volta da prática de Arsenal.
Os efeitos completos da riqueza de uma sociedade de consumo de massa não podem ser capturados por simples dados de renda. As pessoas médias não tinham apenas mais dinheiro. A tecnologia criava classes inteiramente novas de produtos, enquanto ao mesmo tempo reduzia drasticamente os custos de outros bens que antes eram acessíveis apenas à elite. Nesse ponto, o boom do consumo americano representou o último florescer da tradição industrial do Vale do Connecticut de Thomas Blanchard, John Hall e os grandes superintendentes do Arsenal de Springfield. A mulher que quebrava a bobina de sua máquina de costura enquanto fazia cortinas em casa e o soldado no campo com uma fecharia defeituosa apresentam o mesmo problema. Nenhum deles consegue o máximo de rendimento de seu produto sem a manutenção de um artesão qualificado. A distribuição mundial de máquina de costura de Isaac Singer foi um novo capítulo no marketing de consumo, mas só nos anos 1880 ele finalmente entendeu a necessidade de assistência ao consumidor. O negócio de Singer passou por ajustes dolorosos durante grande parte dessa década para que sua produção se aproximasse cada vez mais dos padrões de precisão de Arsenal. Se uma peça se quebrasse, era só parafusar outro no lugar. A indústria de bicicletas que alimentou o entusiasmo dos ciclistas dos anos 1880 e 1890 foi uma das primeiras em que os fabricantes compreenderam desde o princípio a importância de padrões de Arsenal, e isso ilustra muito bem a transferência direta de genes das práticas do Vale para a indústria do consumo de massa. O pai das bicicletas nos Estados Unidos foi Albert A. Pope, um empresário de Boston que se encantou com bicicletas quando viu um velocípede de roda grande britânico na exposição da Filadélfia em 1876. Ele viajou para a Europa, aprendeu como elas eram produzidas e retornou para criar uma indústria de bicicletas nos Estados Unidos. Pope parece ter compreendido a oportunidade para a indústria de produção em massa desde o começo, porque estava determinado a fazer com que, ao contrário dos produtos europeus, os seus fossem feitos com peças intercambiáveis, uma vantagem que ele alardeava nos primeiros folhetos. Pope contratou a produção de suas primeiras bicicletas na Weed Sewing Machine Corporation, que junto com a Singer e a Wilcox e Gibbs era uma das 3 fábricas de máquinas de costura originais. Tanto a Weed quanto a Wilcox e Gibbs usavam produtores diretamente da comunidade do Vale, Brown and Sharp para Wilcox e Gibbs, e a Hobson and Lawrence Sharp's Rifle CEO para a Weed, e Robbins e Lawrence tinham trabalhado junto com Simeon North, o primeiro fornecedor externo dos rifles de John Hall, e foi um rifle Robbins e Lawrence que levou a medalha de ouro na exposição do Crystal Palace em 1851. Mas Weed e Wilcox entendiam mais de tecnologia que de marketing e jamais obtiveram mais que um pequeno percentual do negócio. Entretanto, quando foram contratados por Pope, a Weed já tinha assumido a fábrica Sharps e a produção de máquinas de costura tornaram-se sua principal linha de negócio. Grande empresário e um homem de marketing, Pope comprou toda a patente americana de bicicletas que encontrou e catequizou seus ciclistas financiando revistas de ciclismo e patrocinando clubes de ciclismo, competições, feiras e exposições. Ele organizou grupos locais de pressão, coordenados por intermédio de sua American Wheelmen's Association, para exigir melhores estradas e seus cartazes publicitários, alguns feitos por Maxwell Parrish, tornaram-se objetos de arte popular. Pope alcançou volumes impressionantes até mesmo com seus velocípedes de roda grande, que eram um desafio atlético e um pouco perigosos, mais um esporte que um meio de transporte. O negócio decolou de verdade com a introdução da bicicleta de segurança, que tinha essencialmente o mesmo projeto que uma Schwinn dos anos 1950. Quase todo mundo podia andar numa delas. Schwinn, SCHWINN. Acho que se pronuncia assim, Schwinn, não sei. Pope introduziu essa bicicleta de segurança Columbia em 1890 e comprou a Weed para ter o controle de produção. A Weed era um fabricante excelente que nunca se afastava muito das práticas de arsenal estabelecidas e sempre mantinha outras linhas de manufatura. Pope eliminou a produção de tudo que não fosse bicicletas, reorganizou a fábrica e introduziu inovações no forjamento, na montagem e nos processos de acabamento, onde os mercados de consumo apresentavam desafios muito mais exigentes do que os encarados pelos fabricantes de armas. Em meados dos anos 1890, a produção americana de bicicletas ultrapassou a marca de 1,2 milhão de unidades ao ano. Pope nem sempre foi o maior produtor, mas nunca perdeu a reputação de ter maior qualidade. Quase todos os seus outros concorrentes também vinham da tradição da produção de máquinas de costura e armas leves de Connecticut. Inovações importantes na produção de outras fábricas de bicicleta incluíam carimbos de aço e linhas de produção primitivas, passos importantes, ainda que vacilantes no rumo da mãe de todos os sistemas de produção em massa. O criado para o modelo T de Henry Ford, para o qual naquele momento faltavam menos de 20 anos. O próprio Pope foi o pioneiro na experimentação da produção de automóveis e talvez tenha feito a primeira motocicleta comercial com uma corrente de bicicleta normal para o caso de problemas no motor.
O início dos anos 1890 hoje nos parece uma época muito remota. É por isso que as descrições da casa modelo do pavilhão de eletricidade da Exposição Colômbia de 1893 são tão surpreendentes. Ela tinha luz elétrica, fogão elétrico, máquina de lavar elétrica, limpadores elétricos de tapete, campainhas elétricas e alarme de incêndio. Em sumas, parece com a gente. Pessoas comuns estavam colhendo os benefícios das grandes construções dos titãs da Era do Ouro, de ouro. E isso nada tinha de paradoxal. Infraestrutura de larga escala permitia que muitas indústrias de bem de consumo, como a de tintas, a de móveis e a indústria de ferramentas e utensílios domésticos, alcançassem eficiência competitiva em escalas bem modestas. A eletricidade libertou os pequenos produtores da tirania do motor a vapor ou do moinho de água. A cidade de Cleveland, por exemplo, tornou-se um centro importante de indústrias relacionadas com eletricidade no último quarto do século, repetindo mais ou menos o padrão de desenvolvimento em torno do rio Connecticut 50 anos antes. Fabricantes de porte médio conquistaram acesso aos mercados nacionais por intermédio de varejistas em grande escala. Como explicou mais tarde um executivo da Sears, com uma perspicácia considerável, seu sucesso vinha da concentração de dinheiro, organização e cérebros no campo da distribuição e, em paralelo a isso, do crescimento da eficiência dos pequenos produtores. Um Sears ou um Wanamaker eram empresários da concorrência de marcas e presidiram sobre a competição desenfreada em preço, qualidade e variedade que gerou a espiral que resultou da produção em massa dos bens de uma sociedade moderna de consumo de massa. O país que tremia no limiar da modernidade da época da morte de Lincoln descobriu que tinha dado o salto. E era assustador. Será que eu paro por aqui? Não, vou tentar ler até a página 190. Bora lá. Ansiedade. O outro lado da mobilidade americana era a ansiedade por status. A relação direta entre a posição de um pai na sociedade e a de seu filho, guias confiáveis de comportamento que eram firmemente arraigados à situação de uma pessoa, já não existia mais. Os custos psicológicos podiam ser altos. De Tocqueville, como sempre, foi um dos primeiros a observá-lo, abre aspas. Portanto, a democracia não apenas com que todos os homens se esqueçam de seus ancestrais, mas ela esconde seus descendentes e separa deles seus contemporâneos. Ela faz com que ele dependa apenas de si mesmo e, no fim, ameaça confiná-lo totalmente à solidão de seu próprio coração, fecha aspas. Mas não eram apenas os indivíduos em busca de seu próprio caminho que estavam ansiosos. Aqui um moralista quase oficial, Henry Ward Beecher, nos anos 1840, soa quase como um imame dos dias de hoje. Imame dos dias de hoje, abre aspas. Abrimos nossas ruas, erguemos nossas escolas, respeitamos todas as leis municipais e esses são os nossos rapazes. Nossos filhos, nossos irmãos, nossos protegidos, funcionários ou aprendizes. Mas há toda uma raça de homens cujo acampamento é o teatro, o circo, o turf, a mesa de jogos. Uma raça cujo instinto é a destruição, que vive para corromper e vive da corrupção que pratica. E quando oferecem corromper toda essa juventude, e nós temos a coragem de dizer que preferimos que não, que o trabalho e a honestidade são melhores que a maestria da vigarice, eles se viram para nós com grande indignação. Por que você não cuida da sua própria vida? Por que está se metendo onde não é chamado? Fecha aspas. A ironia ou mordacidade, aliás, nas fulminações de Beecher é que ele também era vulnerável ao extremo. Apesar de seus guias de aconselhamento condenarem totalmente os sedutores, ele se envolveu em um escandaloso caso com uma mulher de sua congregação na década de 1870 e parece que também era viciado em compras. Fazia palestras compulsivamente, exigindo cachês bem altos em seus incontáveis discursos nos quais vendia a prudência e a frugalidade, em grande parte para custear seus gastos compulsivos. É de se esperar que ele tenha sido ao menos uma alma torturada, e iria pelo menos inspirar simpatia. Os Estados Unidos eram um arquipélago de cidades pequenas no qual a hierarquia impunha o respeito e a opinião local determinava os comportamentos, mas a extraordinária mobilidade social e geográfica do país estava criando uma sociedade horizontal. Quando todos os homens e mulheres são livres para se recriar constantemente, ninguém sabe quem deveria ser. Tampouco coisa igualmente assustadora quem é a pessoa com quem está se encontrando. Em seu estudo maravilhoso, Confidence Men and Painted Women, Karen Haltunen, Haltunen, descreve os rituais sociais elaborados que se desenvolveram durante a era vitoriana americana, os sistemas de funcionamento nervoso de sinalização social para identificar quem era real, quem era uma fraude e quem era perigoso. A ansiedade era aumentada pelas mudanças rápidas para a riqueza com base em papel. O romance de Herman Melville, de 1857, O Vigarista, passa-se em uma viagem num barco a vapor que se transforma em uma espécie de barco dos tolos, à medida que os passageiros são envolvidos em uma série crescente de golpes e contos do vigário. O medo da fraude levou em meados do século a um culto da candura e da simplicidade. Então, de maneira cômica, levou a novos paroxismos de ansiedade à medida que se percebeu que a pessoa realmente falsa pareceria ser a mais sincera de todas, o que provocou um crescimento absurdo de instruções e conselhos sobre como identificar a pessoa desonesta por seu rosto ou suas mãos. Na década de 1870, as classes médias pareciam estar amadurecendo, pois começaram a zombar de seus próprios cânones de correção e pompa cada vez mais numerosos.
Mas havia razões suficientes para a ansiedade da classe média. Algumas delas atingiam características essenciais da vida familiar tradicional. Para a maioria dos casais, manter o controle doméstico firme sobre as crianças e investir em seu progresso educacional, elementos-chave na estratégia de vida da classe média, só era possível com famílias pequenas. Além de abrir mão da contribuição econômica de seus filhos, também ampliava seu período de dependência. O casal Basil, não sei pronunciar isso aqui, e Isabella March, de William Dean Howells, têm uma vida melhor do que a da maioria dos de classe média e evidentemente gostam muito de seu estilo de vida. A habilidade de Isabel em procurar atividades literárias, a flexibilidade para considerar a mudança para Nova York. É impossível imaginar ter sido acidente o fato de eles terem apenas 3 filhos, pois ter muito mais teria colocado grande parte daquilo em risco. As taxas de fertilidade americanas caíram consistentemente ao longo do século XIX, mas as razões para esse declínio mudaram com o passar do tempo. Na primeira metade do século, o declínio foi malthusiano. Sua origem está principalmente em casamentos mais tardios e a morte mais precoce das mulheres. Mas a tendência de queda na segunda metade do século parece intencional, pois se concentra principalmente em famílias de classe média. Se levarmos em conta as taxas de mortalidade infantil, a classe média mal chegava aos níveis de substituição, ou mais ou menos as mesmas taxas atuais dos Estados Unidos. Hoje sabemos surpreendente muito sobre como eles fizeram isso, graças a um projeto de documentação conduzido por 30 anos por uma mulher incrível chamada Clélia Duell Mosher, que só recentemente foi exumada e analisada por pesquisadores. Mosher nasceu em 1863. Como toda boa moça vitoriana, ouviu o conselho de seu pai que cuidava de um pequeno negócio de plantas e foi morar em casa depois da escola secundária. Ela ficou lá até juntar dinheiro suficiente para ir para a faculdade de medicina. Ela estudou em Wellesley, W-E-L-L-E-S-L-E-Y, Wisconsin, Stanford, onde se formou e obteve mestrado em biologia, antes de obter o diploma de medicina na Johns Hopkins. Mais tarde passou vários anos no corpo docente de Stanford, com interesse especial na área de saúde da mulher. O interessante aqui é seu registro detalhado de práticas reprodutivas e contraceptivas entre as mulheres educadas de sua própria idade, nascidas entre 1860 e 1870. Todas as pessoas que responderam tinham terminado a escola secundária, a maioria tinha ido para a faculdade e todas eram casadas com homens bem educados. As respostas muito francas às questões de Mosher mostram que praticamente todas essas mulheres administravam de forma consciente o tamanho de suas famílias por meio de práticas de contracepção e pelo limite da frequência coital. Comparados com as mulheres com nível universitário da mesma idade, no relatório Kinsey, de 1955, praticavam sexo com cerca da metade da frequência, cerca de uma vez por semana, em comparação a quase 2 vezes na amostragem de Kinsey, apesar de muito poucas recorrerem à abstinência. Elas usavam uma variedade de métodos contraceptivos, e em cerca de 1/3 dos casos, a contracepção dirigia-se principalmente ao homem. Camisinhas e ou coito interrompido, que eram igualmente um pouco eficientes, considerando a qualidade duvidosa dos preservativos da época. O restante confiava em técnicas dirigidas à mulher, sobretudo lavagens e controle dos períodos de fertilidade. Apesar de os médicos ainda não compreenderem o ciclo de ovulação, modelos estatísticos sugerem que o controle dos períodos de fertilidade combinado com a mencionada frequência coital deve ter sido tão eficiente quanto qualquer outra técnica disponível. Algumas experimentavam novos produtos como tampões cervicais. O diafragma só surgiu no século XX. Mosher não perguntou sobre aborto, mas há sugestões de que os índices de aborto nesse grupo eram bastante baixos. Os dados de Mosher tanto confirmam velhas expectativas quanto apresentam várias surpresas. Os números sustentam a pressuposição tradicional de que a redução na fertilidade entre as mulheres de classe média foi uma estratégia econômica consciente. E considerando a disciplina conjugal exercida por esses casais, é razoável supor que a moderação pública vitoriana em assuntos sexuais tenha evoluído para reforçar uma política de amor cuidadoso. Mas as mulheres de Mosher confiavam muito menos na abstinência e muito mais em técnicas artificiais do que muitos historiadores imaginavam, e isso muito antes de Margaret Sanger, pioneira da aceitação do controle de natalidade. A aparente baixa taxa de aborto, se a suposição está correta, também contraria as expectativas dos historiadores. Um dado final interessante: quando as mulheres de Mosher chegavam à menopausa, faziam sexo praticamente com a mesma frequência da amostragem de Kinsey, e quase com a mesma frequência que em seus primeiros anos de casamento, sugerindo mais uma vez que a baixa frequência coital nos primeiros anos era mais uma estratégia adaptativa que uma consequência do puritanismo generalizado. Em uma sociedade oficialmente puritana, o caricaturalmente erótico vestido de cintura fina e anquinhas, que era padrão das mulheres de classe média, é especialmente estranho. Pode ter sido uma estratégia infantilizadora, um último bastião de resistência à crescente independência feminina. Mas o controle exercido pelas mulheres dentro dos limites da vida familiar, como consumidoras, gerentes de estilo de vida e parceiras sexuais, já estava se transmutando em posições públicas muito mais relevantes em causas como o voto feminino, o controle de natalidade e a abstinência de álcool. No início do século XX, essa energia desembocaria em uma agenda de reformas muito mais amplas e, em geral, comandada por mulheres.
Recentemente, um estudioso escreveu sobre a China moderna. À medida que mais e mais chineses conquistam o acesso aos luxos da vida, a economia doméstica chinesa se torna por si só um poderoso motor de crescimento. Os Estados Unidos do século XIX foi o pioneiro desse ciclo virtuoso de crescimento impulsionado pelo consumo e apresentava aos industrialistas e financistas uma ordem inteiramente nova de demandas, alcançar escalas cada vez maiores, mas com uma variedade muito maior de produtos e padrões mais altos de precisão. O desafio técnico estava além da capacidade da maioria dos empresários e administradores. Para lidar com ele, as empresas tinham de formar novos tipos de organização administrativa e técnica, ou seja, a era do consumidor não poderia existir a menos que concomitantemente a era da corporação. Eu paro por aqui? Eu paro por aqui. Depois eu dou continuidade. É isso? Senão eu vou saturar também. Saturar demais. Bom, pessoal, vou parar por aqui. Eu agradeço vocês que tenham me acompanhado e até aqui na leitura, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima e falou!